Olá a todos, meu nome é Aulésia, tenho 25 anos e sofro da síndrome do envelhecimento precoce. Depois dos 11 anos eu ainda não entendia direito, mas via as mudanças que aconteciam na minha aparência. Bem, em primeiro lugar eu comecei a ter rugas. No começo, é claro, não eram tão profundas, mas começaram a aparecer aqui na ponta do nariz, bem aqui. Depois começou a puberdade, muito cedo, como me diziam, e por muito tempo eu acreditei nisso. No começo eu era uma criança muito pequena, naquela época eu realmente não conseguia entender nada. Eu tinha uma amiga, eu olhava para ela e ela não tinha nada disso. Bem, eu não perguntava para os meus pais, porque naquela época eu não me dava muito bem com a minha mãe. E eu não queria fazer perguntas desnecessárias para ela. Eu podia acabar arrumando briga e eu não precisava disso. Eu também não tinha internet naquela época, então eu não podia descobrir o que era isso. Procurei ajuda com os professores, com as cuidadoras, mas eles também não disseram nada de concreto, só falaram que é assim mesmo, que está tudo bem, para eu não me preocupar, que está tudo certo. Começaram a dizer que era só uma fase da adolescência e eu acreditei nisso, tentei me tratar. Lá me deram um monte de conselhos, receitaram vários remédios, eu usei todos eles, fazia limpeza de pele, mas no final nada disso adiantou. Na escola eu tinha só uma amiga, nós nos conhecemos ainda no jardim de infância e acabamos na mesma turma. E no geral dá para dizer que ela era a única que se dava bem comigo, não ligava para a minha aparência, nem para as minhas doenças e tudo mais. Mas o resto da turma, claro, implicava comigo. Claro, acontecia de me xingarem, inventarem apelidos, rirem de mim. Diziam que eu era feia, que eu era uma velha. Isso é do que eles falavam de forma mais educada. Teve um apelido que me deram, eu lembro, ficou por muitos anos. Meu sobrenome é Lubnevskaya e eles me chamavam de Lubnia Barata, me chamavam de várias coisas, até de fedorenta, enfim, teve de tudo. Por muito tempo eu me escondia em algum lugar, só chorava. Uma vez eu simplesmente não aguentei, acho que foi na terceira série. Eu bati no menino em resposta porque eu realmente já estava cansada de tudo isso. Naquele momento eu fugi depois do 9º ano, não porque eu tinha medo das provas ou algo assim. Eu não conseguia mais suportar tudo isso. O que eles me diziam, eu achava que lá seria melhor. Não ficou melhor, só piorou. Quanto mais velhas as crianças ficam, mais cruéis elas são. Eu aprendi isso na pele, por assim dizer. Lembro que no primeiro mês de aula me colocaram no dormitório, no quarto, com umas meninas assim. Elas eram de Soligorsk, todas meninas de famílias ricas de mineiros. Ou seja, naturalmente estão sempre bem vestidas, com maquiagem, unhas feitas, tudo certinho. E aí então eu, toda caipira, chego lá só dando um oi. Naturalmente elas tiraram vantagem disso, ficavam falando. E no final, eu simplesmente saí correndo daquele quarto do dormitório, chorando, e fui me trancar no banheiro. E depois outras meninas que se davam mais ou menos bem comigo vieram me acalmar. Por muito tempo eu achei que elas estavam certas, que eu era assim, que eu era defeituosa, que eu era feia. Eu concordava com elas, e na maior parte do tempo meus pensamentos eram assim naquela época. Por que eu nasci? Por que minha mãe só percebeu tarde? Porque não pode simplesmente acontecer de eu desaparecer e pronto. Eu queria morrer? E você não sentiu algum tipo de agressividade em relação às pessoas em geral naquela época? Sim, senti. Desde a infância eu sentia agressividade em relação às pessoas, porque na vila eu era basicamente uma criança que servia de saco de pancadas local. Ou seja, eu saía e até mesmo um menininho vinha até mim, ele me xingava e ainda falava mais alguma coisa. Eu tentava ficar o mais longe possível das pessoas, evitava sair na rua. Mas seus pais, de qualquer forma, viam em que estado de espírito você chegava em casa. Ou seja, basicamente, seu estado emocional. Eles te apoiavam? Bem, na infância, quando eu era bem pequena, eu tinha uma certa rotina. De manhã eu me levantava na ponta dos pés, saía do quarto porque minha mãe estava doente, pegava minha mochila, ia para a escola e aguentava todas as aulas com meus colegas de classe. Eu olhava pela janela para ver se via o vulto do meu pai ou da minha irmã. Se não tiver ninguém, então está tudo bem. Mas se alguém aparecer na janela, eles fazem assim. E isso significa que algo vai acontecer agora. Na infância, ali na adolescência, sim, eu realmente sonhava com isso. Eu tinha esses devaneios. Eu deito na cama, diria que eu adormeço, mas depois abro os olhos, tenho um cabelo longo e maravilhoso, um rosto bonito, ou seja, tudo isso
Eu me levanto assim, toda linda, e imediatamente sinto felicidade, alegria, amor. É isso. Depois eu acordava e tudo continuava no mesmo lugar e eu pensava, tudo bem, pelo menos o sonho foi feliz. Eu sempre tive inveja das garotas bonitas. Era uma inveja secreta, porque elas são bonitas, podem se mostrar tranquilamente, podem simplesmente andar por aí, parar, tirar uma foto e seguir em frente. E eu não posso. Colocar uns enfeites, fazer uma maquiagem, eu não posso porque isso não vai ajudar muito. Eu comecei a brincar comigo mesma, ou seja, mesmo se alguém me perguntasse sobre a aparência, se quisesse consertar alguma coisa, ele procurava por mim, eu dizia, não, para quê? Eu quero assustar as pessoas à noite? Eu pulo de trás da esquina, vocês estão me privando dessa diversão. Não, eu não quero. Parece bobo, mas na verdade eu só tenho muito medo de descobrir a verdade, por isso decidi não ir mais aos médicos. Bom, qual é o sentido? Se eles me disserem que, por exemplo, só me restam uns 10 anos, eu não quero saber disso. De onde vem tudo isso? Por quê? Porque justamente eu... É isso? Mas provavelmente comecei a me interessar mais por isso justamente depois daquele exame. Quando me disseram, você tem uma patologia, você precisa lidar com isso, você precisa se tratar. Fiquei curiosa para saber o que era isso e então comecei a pesquisar na internet sobre tudo isso e, no final das contas, encontrei alguns artigos que me explicaram tudo. Você não acha que isso é algum tipo de medo da verdade? Também pode ser, é bem possível que eu esteja apenas negando inconscientemente, mas não quero aceitar isso. Em primeiro lugar, é o meu coração que aperta. Esses dias, aliás, sim, também aconteceu, mas ele começa a bater muito, muito forte, tipo, completamente fora do normal. Dá a sensação de que ele vai simplesmente sair do peito agora e pronto, vai ficar batendo no chão por aí. E ele bate tão forte assim. Você fica sem ar, meus mojos, simplesmente. Toda manhã eu acordo ao som da música do estalo dos meus joelhos. Eles estalam o tempo todo, às vezes você só está deitada, sem pensar em nada, e aí eles estalam daquele jeito, e aí foi um estalo bom. Minhas costas doem, a lombar dói com frequência. Às vezes, esse osso aqui dói também. Bem, os ossos assim, meus ossos não são fortes, são ossos de idosa. Claro, em casa tem comprimidos, minha irmã cuida disso, não eu. Na verdade, meus dias críticos começaram muito tarde. Quer dizer, todas as meninas da minha turma já tinham há bastante tempo. Nessa época eu ainda não tinha, e todo mundo ficava apontando para mim, perguntando se isso não era estranho. Eu dizia, tá bom, tudo bem, qual é o problema? Mas ultimamente, nos últimos anos, eles têm crescido meio desiguais para mim. Quer dizer, eles podem vir logo no começo do mês, depois só no final do mês seguinte, às vezes até pulam um mês inteiro. Isso também acontece. E você não tem medo de que a menopausa esteja chegando mais cedo? Me disseram isso e que é bem possível que tudo isso comece mais cedo para mim. E eu pensei, vou gastar menos dinheiro com absorventes, então no fim das contas eu não sou contra. Os meus cabelos brancos apareceram há muito tempo, eu nem consigo lembrar, agora nem sei dizer exatamente quando eles começaram a aparecer. Mas eu comecei a pintar o cabelo, minha mãe já tinha falecido, então foi por volta dos 14 ou 15 anos que comecei a pintar o cabelo e mesmo assim... Bom, provavelmente foi mais ou menos nessa época que eles começaram a aparecer. E acontecia que eu pintava, ficava muito bonito, tudo certo. Depois de um tempinho, eles já começavam a desaparecer de novo. Você gostaria de ter uma filha? Bem, no sentido de ter filhos, eu não gostaria, porque eu sei pelo que eu passei, eu me lembro muito bem de tudo isso, todas aquelas provocações, todas aquelas zombarias, tudo aquilo que eu vivi durante toda a minha vida. E, para ser sincera, sim, até meu pai tentava me ajudar nesse sentido, né? Ele sempre dizia que eu era a princesa dele, que eu era a melhor e tudo mais. Mas mesmo assim havia, claro, muito mais negatividade. E, para ser sincera, eu não gostaria que meu filho passasse por isso, que vivesse a mesma coisa. E eu mesma acho que não aguentaria isso. Por isso, quanto a ter filhos, não. Estar com alguém, sim. Uma vez consegui um emprego em um café, mas sempre tentavam me esconder de alguma forma. Eu ficava na cozinha. Se eu aparecesse, as pessoas imediatamente começavam a perguntar o que há com ela, o que é isso, e se a gente comer essa panqueca, a gente não vai pegar isso também? Sim, isso também aconteceu. Por isso, sempre tentavam me manter afastada de tudo isso. E quando eu ia para o salão, nesse café, me davam um boné, e eu colocava esse boné bem assim, sabe, para não ser vista de jeito nenhum. Praticamente assim, eu ainda abaixava a cabeça, fazia tudo assim, limpava as mesas, o chão desse jeito. Eu entendia que tinha que ser assim, porque as pessoas não estão acostumadas com isso. Naturalmente vão surgir perguntas, naturalmente vão querer saber mais.
Mas a mágoa mesmo assim não vai embora. Você se considera bonita agora? Não, eu me considero especial. Quer dizer, eu ainda não conheci pessoas que se parecessem comigo, que tivessem problemas parecidos. E quando você anda por aí, olha, todo mundo parece padrão, todo mundo tão bonito, todos com penteados, olhos maquiados, tudo isso. E aí eu apareço e o coração já começa a bater mais forte, porque você sai, você é a única diferente e acaba assustando todo mundo. A maior parte da minha vida, com todos os problemas ligados a essa doença e até mesmo com a questão da aparência diferente das pessoas, posso dizer que passei por tudo isso sozinha. Ou seja, eu não tinha muito apoio, eu encontrava apoio nas músicas, nas canções, nos filmes. Ou seja, não era das pessoas reais, de verdade. Eu recebia aquelas palavras que queria ouvir. E eu sei que é muito difícil lutar contra isso sozinha. É enfrentar o negativismo de outras pessoas todos os dias, pessoas que simplesmente não se entendem. Não é fácil, é muito difícil. Bem, eu só gostaria que as pessoas, não importa se têm essa síndrome ou não, ou se têm algum problema com a aparência, eu acho que isso não importa. E vocês, quem quer que sejam, não estão sozinhos nisso. Nós somos como somos e precisamos nos orgulhar disso, precisamos nos amar. Pelo menos tentar como eu, é assim que eu vivo com isso. No geral, eu tenho amigos, eu não estou absolutamente sozinha nisso. Por isso, não vale a pena ter medo de ser feia, achar que ninguém vai querer ser meu amigo ou que ninguém vai me amar. Eu mesma já pensei nisso, aconteceu muitas vezes. Eu sempre achei que seria uma solitária incurável, que ficaria sentada em um canto, a vida toda ali naquele canto, e assim passaria a minha vida. Mas mesmo assim, agora eu tenho amigos, eu tenho uma pessoa amada. E, é quase um milagre. Então não vale a pena duvidar que as suas pessoas não vão te encontrar, porque vão te encontrar, mais cedo ou mais tarde, mas eles sempre estarão por perto. E eles vão te ajudar nos momentos difíceis e vão fazer você se amar do jeito que você é. Ser jovem e envelhecer antes dos outros, isso é mais divertido do que assustador e está longe de ser fatal.